Olá, irmãos, bom dia. Nessa quinta-feira, passando aqui pela igreja para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança para o seu coração. Quero manter sempre a possibilidade de, durante as semanas, poder trazer a você uma palavra curta, mas que traga esperança ao seu coração, que faça você olhar com uma perspectiva um pouco melhor todas essas situações que estamos passando. E eu quero, nessa manhã, falar sobre esse texto da palavra do Senhor, que está em Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, que diz o seguinte: Efésios capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo está orando pelos irmãos de Éfeso, e aqui ele traz um entendimento a respeito da graça de Deus ao nos chamar como crentes no Senhor, ao nos eleger, ao nos chamar, ao nos justificar e finalmente, irmãos, quando formos para a glória, nos glorificar na sua volta. A palavra de Deus nos diz que os dias são maus, e eu tenho visto isso. Quantos de nós temos vivido, irmãos, situações complicadas em família, situações complicadas no nosso lar, nas nossas expectativas para com Deus, e quantos têm visto diminuir a sua esperança? Pode ser que hoje, na sua casa, seu coração esteja triste e abatido. Não é nenhuma coisa de outro mundo. Às vezes o coração desmaia diante de tantas coisas difíceis e complicadas que nos acometem. Mas hoje a palavra para você é uma palavra de esperança. Assim como Paulo ora pelos crentes daquela época, eu oro por você hoje, nessa quinta-feira. Eu oro por você, irmão, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, ilumine os olhos do seu coração. Deixe o seu coração fluir, deixe o seu coração se abrir para novas perspectivas, para um novo tempo, para uma esperança verdadeira, para a confiança que nós precisamos ter em Deus. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração, que Ele traga nessa manhã, e traga nesse dia, e traga nessa semana, nesse final de semana próximo, que Ele traga para você uma nova perspectiva de vida, que Ele traga para você a firmeza necessária aos seus pés, que Ele, ao iluminar o seu coração, Ele te mostra tudo o que Ele tem feito, todas as bênçãos que Ele tem providenciado para o seu coração, para a sua vida. Que o Espírito Santo ilumine os olhos do seu coração, para que você tenha algumas certezas, para que você possa enxergar algumas coisas que são verdadeiras, e que só se enxerga com os olhos do coração. Paulo pede que a primeira coisa que nós enxerguemos, nós os que cremos, é a esperança do nosso chamamento. Ou seja, irmãos, não se resume a nossa vida aqui a esses trabalhos diuturnos que temos, esses assaltos das dificuldades, das intempéries, dos ventos, das ondas, que parecem que vão nos esmagar, mas que passam, e depois nós ficamos, quando Deus restaura as coisas, ficamos como quem sonha, nem sequer acreditamos, nem sequer nos damos conta de que há um Deus que continua me olhando, continua te olhando. Deus nunca perdeu você de vista. O Senhor continua te amando, apesar das suas imperfeições e apesar das minhas. O Senhor continua conosco, Deus da glória, o Pai da glória, Pai do único Filho que traz paz ao meu e ao seu coração. Precisamos olhar para as coisas com uma nova perspectiva. Precisamos olhar para as dificuldades do dia a dia, dos nossos relacionamentos, da nossa vida fora, da nossa vida com a sociedade, com o trabalho. Precisamos olhar com um espírito de sabedoria, para que nós saibamos qual é a esperança do nosso chamamento, para o que Deus nos chamou, qual a expectativa que Deus tinha quando me chamou. Eu acredito que nenhuma, porque se dependesse de eu fazer alguma coisa para que Deus me aceitasse,
Irmão, sei que as falhas não me levariam muito longe, e sei que as suas falhas não te levariam muito longe, mas Deus não trabalha sob a perspectiva da lógica humana. O nosso Deus é um Deus que trabalha com a lógica dele, com a lógica de Deus, daquele que escreve a história. Deus tomou sua história e a escreveu. Por isso você precisa ter essa perspectiva, essa esperança do seu chamamento. Deus te chamou para algo maravilhoso, para viver junto dele, para gozar da sua presença eternamente. Por isso essas coisas, essas dificuldades financeiras, dificuldades de locomoção, dificuldades com a vida comum, não são nada, irmãos, quando nós comparamos com a nossa realidade futura, com a nossa existência depois daqui. Mas o que Deus quer, na realidade, irmãos, e nessa palavra eu quero trazer para você, e eu quero chamar esse cantinho semanal aqui, de um chamado para a esperança, talvez um pequeno programazinho, né? Um chamado para a esperança, é que você tenha uma nova perspectiva, porque essa vida futura, de delícias e graça diante de Deus, de sentar-se nos lugares celestiais, de viver a glória de Deus, ela pode ser vivida já, irmãos, se o Espírito Santo iluminar o seu coração. Esse é o meu pedido nessa manhã, minha oração por vocês, que Deus ilumine o coração da igreja, que Deus ilumine o nosso coração, para que possamos enxergar um pouco mais longe. Irmãos, eu tenho visto nesse mundo que o coração do homem está preso, o coração do homem está numa prisão, numa redoma, e ele não consegue sair, ele não consegue olhar para as outras perspectivas, ele não consegue enxergar além. O homem tem fito os seus olhos num horizonte muito curto, num espaço de tempo muito pequeno, e quando os nossos olhos se fecham nessa redoma, e quando os nossos olhos não são iluminados para saber qual a esperança do nosso chamamento, das razões para o que Deus nos chamou, e Deus nos chamou, eu respondo, para uma vida de entrega, para uma vida de alegria, para uma vida de sucesso na presença dEle. Apesar dos desafios, apesar do sofrimento, o nosso sucesso está estabelecido pelo futuro que Deus nos deu ao escrever a nossa história. Não estou te falando que você, a partir de agora, está isento do sofrimento, das tristezas, do sentimento de abandono, de solidão. Você não está livre disso, nem eu estou. Mas nós podemos viver uma nova perspectiva. Eu posso não olhar para isso como determinante para a minha vida. O que determina a minha vida lá na eternidade, irmãos, determina a minha vida aqui. Aqui eu posso, iluminados os olhos do meu coração, eu posso olhar para frente com coragem, com determinação, com alegria. Eu não preciso jogar nas costas dos outros a minha infelicidade. Eu não preciso acreditar aos outros também a minha alegria, porque a minha alegria vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Creio, irmãos, que o que Paulo diz aqui aos irmãos de Éfeso é: eu quero que o Espírito Santo enche o seu coração para você se desligar, para você deixar essa perspectiva tão pequena que os homens têm da vida quando olham para o mundo, e começam a enxergar uma nova perspectiva, um novo tempo, uma nova esperança, um novo mundo, que vem através do chamamento de Deus para um povo, para o seu povo, para os herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, para que nós entendamos qual a riqueza da glória da nossa herança. Paulo diz claramente: olha, parem de olhar para si mesmo, parem de olhar para esse tempo presente, parem de olhar para todos os desastres que estão acontecendo com a humanidade. Isso é normal, vai até o final do mundo. Mas se vocês viverem nessa perspectiva de olhar para cada problema, para cada tombo, como se fosse definitivo na sua vida, para cada incompreensão, para cada momento em que você se sente desamparado, em cada momento em que você não sente alegria, em cada momento em que você sente que a sua vida está sendo diminuída, se você parar e ficar preso nisso, você nunca terá
a liberdade que a esperança em Cristo Jesus pode trazer para você. Eu quero orar por você, para que você entenda, para que Deus, o Espírito Santo, ilumine os olhos do seu coração, para que você enxergue, querido, por que você foi chamado e qual é a suprema grandeza do poder de Deus, qual é a riqueza da glória que você vai viver um dia. Some tudo isso, olhe para esse tempo agora, para as dificuldades, para as contrariedades, para a tristeza do seu coração, e leve-os, todas essas dificuldades, à presença, aos pés no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar, irmãos, para que nessa semana, ao surgirem as incompreensões, as tristezas, a falta de perspectiva, você se lembre dessa palavra: rumo à esperança da presença do Senhor. A alegria do Senhor encha o seu coração, que Ele te console, que Ele limpe os seus olhos, que Ele coloque um terreno plano diante de ti, que o Senhor abra todas as perspectivas celestes, para que você viva na sua santa presença. Há rumores de grandes alegrias nos cercando. Haverá um tempo em que você viverá a plena alegria da glória de Deus, mas você já pode vivê-la agora. Não é necessário, você não deve deixar, você deve lutar contra todas essas coisas que diminuem a sua visão de um Deus eterno, de um Deus poderoso, de um Deus grandioso, que muda cada dia a sua vida. Espere em Deus, diz o salmista. Espere em Deus, minha alma. Por que você está batido assim? Espere em Deus, pois um dia você louvará o Senhor. Irmão, quero que o Senhor ilumine os olhos do seu coração. Retire de você toda mágoa, toda tristeza, todo abandono, todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de tristeza. Nessa manhã, nessa quinta-feira, nesse cantinho da esperança, nesse momento da esperança, eu peço a Deus que encha o seu coração da plena alegria do Senhor. Deus te abençoe muito. O Senhor esteja contigo, te dê muita paz. Quero orar por você e por sua família nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, ó Deus, eu lhe peço que traga aos meus irmãos e amigos plena alegria nesse tempo de sofrimento. Que o Senhor, meu Deus, enche os seus corações de esperança. O Senhor ilumine, assim como Paulo pediu pela igreja de Éfeso. Eu peço ao Senhor pela nossa igreja, ilumine os olhos do coração de cada um dos irmãos, para que todos nós enxerguemos, ó Deus, a suprema riqueza da Tua glória, para que nós enxerguemos, ó Deus, a realidade do Seu chamamento para nós, que nós possamos gozar da alegria indizível de Deus, já nesse tempo de tanta dificuldade. Seja o Senhor conosco e nos abençoe agora e para sempre. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Fiquem com o Senhor, que Ele ilumine o seu coração, que Ele te dê a paz, que você caminhe nesse tempo com muita esperança de viver um novo tempo na sua história.